Boa Boa noite. noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live da noite de hoje, com a minha participação e da doutora Maria Valente, que está aqui conosco, nutricionista de longas datas de experiência. Meu primeiro evento nesse projeto foi com ela, aqui em Fortaleza. Vocês estão ouvindo bem? Estão me ouvindo? Beleza. Sim. Eu estou já com o meu celular preparado aqui, porque às vezes a internet aqui em casa está muito instável. Já pedi para fazer algumas mudanças, mas mesmo assim continua a instabilidade. Então, qualquer coisa, eu entro aqui pelo celular para que a gente não possa perder tempo na noite de hoje, que vai ser muito importante para todos vocês, tá? Então, assim, para a gente conferir aqui, primeiro, eu queria pedir para vocês, se a conexão está boa, vocês colocam de 0 a 10 no chat, para que a gente possa ver se a conexão está equilibrada, está direitinho, se a gente não vai ter nenhuma 10, show de bola. Se por acaso tiver alguma instabilidade, vocês me avisam no chat, tá? Aí eu vou Joselita me mandou mudar de conexão rapidinho, tá? Ok? Não. O áudio também eu acredito que esteja tudo bem, porque vocês estão me ouvindo bem. Ansiedade e depressão. Na conexão, então acredito que vai dar tudo certinho hoje. É. Antes de começar, eu queria saber de onde é que vocês estão assistindo a nossa live. Coloca aí no chat, tanto do Zoom, como também do YouTube, tá? Para que a gente possa ver de onde vocês estão participando. E assim a gente possa citar aqui um pouquinho de onde você está. Tem Carenina de Natal, a Volta Redonda, Guarulhos, Rio de Janeiro, São Luís do Maranhão, Fortaleza, Itaguá, São Paulo, Tobias Barreto, Camaçari, Belo Horizonte, minha amiga Úrsula, São Luís, Mossoró, Rio Grande do Norte. Ou seja, nós estamos de norte a sul do Brasil nessa noite de hoje, que eu tenho certeza que quem estiver hoje conosco aqui participando vai ter uma grande oportunidade de ter informações preciosas para que a gente possa ajudar muitas pessoas, tá? Também já quero anunciar que nosso tema de hoje é a importância da nutrição e dos complementos alimentares para auxiliar o tratamento da ansiedade e da depressão. Beleza? Esse é o nosso tema. Eu vou abrir aqui um pouco com dados atuais de 2022 sobre depressão, sobre ansiedade no Brasil. Depois vou passar para a doutora Maria Valente, que vai ficar com vocês entre 30 e 40 minutos. E no final, nós vamos voltar para passar alguns depoimentos que eu selecionei, especialmente para hoje, alguns vídeos que nós temos de pessoas que se beneficiaram desses produtos e conseguiram vencer, tratar e melhorar a saúde, principalmente nesse caso de ansiedade e também de depressão. Tá joia? E no final, eu vou compartilhar o meu resultado, que não foi de depressão, teve de ansiedade no início da OmniLife, mas principalmente o meu resultado com o Quênia, por uma situação que eu vivenciei em 2019. Então, eu separei aqui algumas fotos também, porque o Quênia realmente mudou a minha qualidade de vida, me protegeu e me ajudou a retomar muito mais rápido as minhas atividades. Pela primeira vez aí, eu vou mostrar algumas fotos para o pessoal conhecer como o Quênia me ajudou para superar um momento de saúde que eu tive. Tá joia? Então, vamos iniciar a nossa live. Quem não estiver ouvindo, eu peço que o pessoal aí que tem mais experiência no Zoom, coloca no chat aí como é que a pessoa faz. É só clicar aqui nesse cantinho aqui, na verdade. Nesse cantinho aqui embaixo, tem tipo um headphone ou um microfone. Você vai clicar e vai conectar o teu áudio para que você possa ouvir, né, a nossa transmissão, tá? E a galera que está no YouTube também está aqui com a gente participando. Já temos aqui, deixa eu ver quantas pessoas tem aqui no YouTube, para que a gente possa também citar a galera que está no YouTube. Lembrando, pessoal, é o seguinte, vocês podem fazer perguntas, tá? Doutora Maria Valente ou eu, dependendo de qual for a abordagem da pergunta, nós vamos responder no final da nossa live, tá? No final da nossa live, o que vocês vão fazer? Vocês vão... vou fechar aqui o microfone da galera. Pronto. Quem estiver ouvindo ruído, vocês me falam, tá? Como eu estou sem fone de ouvido, às vezes eu não ouço bem o ruído. Então, me avisa que eu fecho aqui o microfone da galera, tá? Aqui o pessoal do YouTube, ó, tá em Rio de Janeiro, Marilda, também do Rio de Janeiro. Olha aí, pessoal, nós temos uma pessoa que está em Angola, aqui participando com a gente. Seja bem-vinda.
Irinanda Silva, seja bem-vinda. Temos pessoas aqui também de outras cidades do Brasil. Quem quiser fazer perguntas, você vai colocar no chat, tá? Do Zoom ou no chat do YouTube. E assim que nós terminarmos a nossa abordagem e apresentação, nós vamos, doutora Maria Valente e eu, responder as perguntas de acordo com o tema que for a pergunta. Tá joia? Então vamos agora iniciar. Quem não convidou pessoas ainda ou até está faltando, aproveita, pega o link, passa agora para o pessoal, que a gente vai dar a nossa largada. Vou aproveitar aqui para tomar o nosso suco. Eu estou tomando justamente o suco do que a gente vai falar hoje. São dois produtos fantásticos que me ajudaram muito, né, no início da OmniLife também, entre 2019 e 2020, que eu precisei bastante do Ken, ok? Então vamos lá. Pessoal, eu selecionei aqui algumas matérias atuais, inclusive agora de junho, de julho e de agosto de 2022, que trazem números alarmantes sobre a ansiedade, sobre a depressão aqui no Brasil. São números muito fortes. Dados da Organização Mundial de Saúde, está destacado aí em vermelho, mostra que o Brasil hoje ele é campeão mundial, ele é o país com maior casos de ansiedade do mundo. Já era em 2019, tá? E com a pandemia, aumentou em 25% os casos de ansiedade aqui no nosso país. Nosso país hoje é líder em casos de ansiedade no mundo e também um dos líderes em casos de depressão. Então, várias matérias abordam isso, onde a ansiedade e depressão bate recorde sobre recorde aqui no Brasil. O Brasil, por exemplo, para que vocês possam ter noção, tem cerca de 63%, né, da nossa população está envolvida em algum grau de ansiedade. Tá? Depois do Brasil, vem Irlanda e Estados Unidos. Então, de acordo com a pesquisa, o Brasil lidera com mais casos de ansiedade, 63%, e depressão, 59%. Isso é muito grave. E no último slide da matéria que eu selecionei para vocês, vocês vão ver que não é só ansiedade e depressão. Isso pode gerar e desencadear em questões muito mais graves. Trouxe números para que vocês possam ver o que a gente está vivenciando e também como nós temos uma grande ferramenta para ajudar pessoas a melhorar de ansiedade e depressão. A Universidade de Minas Gerais e a Unicamp constatou que 40,4%, tá, dos brasileiros que foi feito em um estudo estão tristes ou deprimidos. E 50% das pessoas que foram pesquisadas em um estudo da Universidade de Minas Gerais e da Unicamp estão ansiosos ou nervosos, principalmente depois da pandemia, tá? E, como eu falei para vocês, aí é o dado, né? O Brasil hoje é campeão mundial, infelizmente, de casos de ansiedade e de depressão, tá? A nível mundo, né? E é o site, né, da Organização Mundial de Saúde que destaca a necessidade urgente de nós transformarmos a nossa saúde mental em atenção. Não só isso, pessoal. O Brasil está vivendo uma ebulição desses casos de depressão e ansiedade, infelizmente, por vários fatores, tanto pela pandemia, como pela questão econômica, por outras questões que não vem ao caso citar, mas é um alerta que nós precisamos ter, porque, como disse, pode desencadear em casos muito mais graves. É esse slide que eu quero mostrar para vocês. O Brasil hoje vive essa pandemia de suicídios, infelizmente. Enquanto vários países do mundo, a curva de suicídios está decrescendo, a curva no Brasil está aumentando, a ponto, tá, de superar mortes por acidente de trânsito com motocicletas, ou como casos, por exemplo, de HIV. Então, é um caso realmente, é um dado alarmante. Infelizmente, semana passada, duas pessoas, não eram amigos, mas eram parentes de amigos, duas pessoas em municípios diferentes aqui no estado do Ceará, eles cometeram suicídio. Então, realmente, são dados que mostram que nós precisamos atentar muito para essa questão no Brasil, tá? E, claro, que nós podemos ter hábitos saudáveis, a doutora Maria Valente vai falar muito mais de forma aprofundada, mas eu queria apenas destacar aqui nesse início que você, primeiro, não tem que ter vergonha de buscar ajuda de profissionais, você precisa, sim, buscar pessoas que tenham conhecimento e possam te ajudar a superar isso.
você também tem que prezar muito por uma boa noite de sono, tá? Reforçar o relacionamento entre pessoas, isso ajuda para que você possa interagir e também conseguir melhorar essa parte também de ansiedade e depressão. Você precisa ter um tempo para você relaxar, para você praticar uma atividade física, para você fazer o que você gosta, ou assistir um filme, ou ler um livro, ouvir uma música. Você precisa ter momentos em família, entre amigos, que também vão fortalecer essa questão, além de ter uma alimentação saudável. E é exatamente nesse ponto que a gente vai iniciar o nosso bate-papo, tá? Então, eu queria passar nesse momento agora para a doutora Maria Valente, que ela vai, a partir de agora, ficar com vocês por cerca de 30, 40 minutos, e no final a gente vai voltar para fazer uma abordagem mais específica sobre duas ferramentas que nós temos nos nossos produtos e também alguns depoimentos que a gente vai trazer para vocês. Então, doutora Maria Valente, boa noite. Boa noite, Gil Felipe. Boa noite a todos que estão aí na sala. Boa noite a todos que estão aí no YouTube, nos acompanhando nesta noite. Vamos ter um bate-papo com um tema bem delicado, porém muito importante. E muito agravante também, né? Hoje, muitas pessoas passando por problemas sérios, né, Gil Felipe? Gil Felipe acabou de colocar dados aí bem significativos e a gente precisa ajudar as pessoas. E eu falo que a nossa missão é longa, não só a minha, quanto a do Gil Felipe, quanto a de todos aqui nessa sala. E parabenizar todos que estão aí, né, Felipe? Eu falo que muitas pessoas, parabéns a todos vocês que estão aí. Eu sei que teremos várias pessoas aí que estão chegando, pessoas convidados, pessoas aí da sua família, e esse é o momento, é interessante que você traga todas essas pessoas, tá? Para que a gente consiga bater um papo, porque é uma linguagem delicada, uma situação delicada, e muitas das vezes as pessoas se fecham, e é exatamente por isso que a situação fica mais séria. Então, é importante a gente atentar a tudo isso, ok? Gratidão, Felipe, aí pelo convite, Gil Felipe. É um prazer, parabéns doutora a todos Maria. que estão aí. Só reforçar, doutora Maria Valente, nós estamos com 147 pessoas conectadas pelo YouTube e 100 pessoas conectadas aqui pelo Zoom. Então, nós estamos aqui para reforçar a importância. Então, doutora Maria Valente, a senhora pode colocar a tela cheia no PowerPoint, que ainda está na tela sem ser cheia. Ok, beleza, Gil Felipe. Tá certo? Maravilha. Iniciar. Então, tá com a senhora. Ok, opa, gosto de ver todas as pessoas aqui também. Quem quiser ficar aí com suas câmeras abertas, isso é muito gostoso, para a gente também tentar interagir melhor, ver vocês, ver o rosto, tá? Isso é bem legal. Mas vamos lá. Tá ouvindo? A tela tá legal aí agora, Gil Felipe? Perfeito. Gil Felipe? Ok, beleza. O áudio está ótimo também. Maravilha. Então, vamos lá. Como o Gil Felipe já estava comentando, uma situação que a gente precisa, eu falo que uma coisa é você sentir uma dor nas costas e outra coisa é você sentir algo que você não consegue transmitir ou falar para algumas pessoas. Então, muitas vezes é mal interpretado, como a gente vai estar falando muito sobre os bons hábitos alimentares, sobre o funcionamento intestinal, sobre o relacionamento, sobre tudo isso que o Gil Felipe estava comentando, são fatores fundamentais para ajudar no equilíbrio e no controle dessa situação que vem agredindo muitas pessoas. Então, é possível vencer a depressão? Claro que sim. É fácil? É simples? Nem tanto, mas é possível sim, tá? E nós estamos aqui exatamente para auxiliar nessas situações. Então, o que que acontece? Nós temos aqui, por exemplo, quando se fala de saúde de uma forma geral, o Gil Felipe já até explanou aí, parabéns, Gil. Às vezes as pessoas imaginam assim, estou saudável, estou bem, não estou sentindo dor e tal. Só que a saúde não é simplesmente a ausência de doenças. A saúde envolve um todo, são vários os fatores. Tá? É o estado do bem-estar, como o físico. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu só estou no corpo físico, só que o físico afeta o emocional.
Esse é somente o campo mental, afeta o corpo físico também. Então, é muito interessante a gente observar e a gente alinhar esses pontos. Equilíbrio é a palavra-chave. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio, esse bem-estar físico, mental, social, espiritual e, saibam, financeiro também. Nesse período agora, Gil Felipe até comentou com relação a esse período que nós estamos passando, né? Não passou ainda, mas quantas pessoas ficaram ociosas e, por conta dessa ociosidade, ficaram muito ansiosas, tá? E tudo é uma sequência, tudo é uma somatória, é o que a gente fala dos fatores psicossomáticos. E aí a gente precisa exatamente trabalhar essas situações, ok? Beleza? Então, quando a gente fala do físico, do mental, do social, o fato de estarmos aqui reunidos, o fato de você ouvir uma pessoa, às vezes é simplesmente isso que ela está precisando, conversar, tá? Então, vai à igreja, vai participar de um grupo, com os amigos, tudo isso, gente, faz parte de saúde. E a situação financeira também. Imagina você preocupado com situações, imagina o provedor de uma família que de repente perdeu o emprego, ele sabe que tem toda uma responsabilidade ali mediante toda a sua família, então tudo isso gera um desequilíbrio. E aí começa com um estresse, com uma ansiedade, um estresse, podendo chegar à depressão e a complicações mais sérias, até mesmo suicídio. Então é exatamente por isso que nós estamos aqui, para conversarmos um pouquinho, ok? Então, é possível vencer a depressão, sim. Só que existem algumas situações que é muito importante que sejam observadas. Por exemplo, às vezes a pessoa gostava de fazer algo, a mulher gostava de sair, ir para o salão de beleza, cuidar da sua casa, estava sempre ali atenta a toda a família, ao esposo, ou vice-versa, né, o homem também, e de repente perde o interesse por atividades que antes eram prazerosas. Tem um sentimento, às vezes, persistente de tristeza. Nós vamos falar muito sobre isso também. Às vezes é confundido tristeza com a depressão, tá? E são duas coisas diferentes, porém, às vezes pode ser confundido também. Perceber maior dificuldade em concentrar. Às vezes são sinais simples, gente, que é importante estar observando. Você se sente mais cansado, queda de energia, redução do apetite, ou um apetite exagerado. Às vezes a pessoa chora com frequência, e aí às vezes você chega próximo e fala assim, mas o que aconteceu? Por que você está chorando? E às vezes a própria pessoa fala assim, não sei. E aí você fala assim, pronto, agora se nem ela sabe por que está chorando, como que eu posso ajudar? Gente, não ignore, porque é exatamente assim. Às vezes a pessoa nem sabe a origem, por que ela está tendo aquela sensação, ok? Então, às vezes, pensa em cometer suicídio. A depressão, ela leva a isso, tá? Pensamentos. Então, às vezes, fica atento em frases como, eu não aguento mais, estou cansado de tudo. Gente, são sinais que é importante observar. E, às vezes, a gente não sabe como lidar, às vezes, com o filho, com uma esposa, com o marido, com os pais. Imagina esses pais, esses avós, ficaram quanto tempo sem ver, de repente, às vezes, filhos, netos e assim por diante. Então, fique atento, principalmente as pessoas próximas, a essas mensagens, a essas sinalizações, ok? Então, é importante para a gente estar ajudando outras pessoas, que é de extrema importância, e não deem as costas. Esse é o momento que tem que aproximar para somar, para dar uma força, ok? Aí vem depressão e várias complicações que podem acontecer. Por exemplo, o que é a depressão? O Gil Felipe já relatou um pouco aí para vocês, para clarear um pouco mais. Então, a depressão é um dos problemas de saúde mental mais comum, tá? De uma forma geral, no mundo. E isso, gente, é algo que a gente precisa atentar a tudo isso. Por que eu falo? A Organização Mundial da Saúde foi divulgada uma pesquisa de aproximadamente aí 350, 320, 350, e esse número já aumentou, tá? De pessoas com esses problemas no mundo. E isso, gente, às vezes a pessoa fala assim, isso é frescura, é exagero. Já viram pessoas falarem? Isso é exagero. Não é bem assim. Gente, isso é muito sério e a gente precisa dar uma atenção especial, ok? Então, o que a gente precisa observar tudo isso? No Brasil, gente, aproximadamente 12 milhões de brasileiros sofrem com a doença. Essa prevalência é muito grande. E existem países aí também com um número alarmante. O Gil Felipe comentou. Nós temos aí Estados Unidos, nós temos
um crescimento muito alto de tudo isso. E você sabe aonde a gente precisa atentar? É claro que isso afeta todas as idades, mas há uma faixa etária mais propícia, mais vulnerável. Por exemplo, dos 15 aos 30 anos, essa é uma média muito... são muito vulneráveis, e a gente precisa cuidar, ok? Então, o que causa a depressão? Não é somente um fator emocional, como muitos imaginam. Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, Gil Felipe, por que uma nutricionista falando de depressão, sendo que deveria ser um psicólogo? Porque o fator depressão não é somente um fator emocional, tá? Essa patologia, ela não afeta somente o campo emocional. Então, pessoas com dificuldades, desequilíbrios e, principalmente, a carência nutricional são vulneráveis, tá? Então, uma série de evidências, né, alterações químicas no cérebro do indivíduo deprimido, tanto que aqui a gente relata um cérebro deprimido e um cérebro saudável. E o que nós temos? Por que às vezes a gente comenta, por exemplo, de alguns produtos que a gente vai falar mais à frente, como um Estar Bem, como, por exemplo, um Quênia, que nós vamos falar muito sobre esse produto. Existem nutrientes que a gente vai, no final, já vai estar relatando para vocês, que ajudam a estimular a produção de neurotransmissores. E é exatamente isso, gente, que a gente precisa atentar. Questões, por exemplo, intestinais. Gente, o alimento determina como vai ser a energia que vai ser levada para esse cérebro. E isso é o que a gente precisa atentar. Só para vocês terem ideia, o intestino que não funciona bem. Se você tem uma alimentação sobrecarregada, é o que a gente fala, os nossos alimentos são os nossos combustíveis vitais, ok? Então, imagina que você coloca um combustível ruim. Imagina que está lá o Gil Felipe com a sua Mercedes, e ele chega em qualquer posto lá para abastecer. Eu sei que ele não vai abastecer em qualquer posto, porque ele vai querer um combustível de qualidade. E, às vezes, nós não preocupamos com o combustível que nós colocamos para nós, para essa máquina biológica, para essa máquina complexa e super completa. Então, nós precisamos atentar a isso. Então, esses nutrientes, esses neurotransmissores, tá, vão impulsionar essa conexão entre as nossas células, entre os nossos neurônios, exatamente para dar uma melhor qualidade a todos nós, ok? Então, o que causa a depressão? Começando por vários os fatores, inclusive a nossa alimentação. Então, ao contrário do que normalmente as pessoas imaginam, fatores psicológicos, sociais, muitas vezes, gente, não é a origem, já é a causa, tá? Já é a consequência e não a causa. Então, isso é importante que a gente comece a atentar. A prevalência no número de casos de depressão é estimado aí de aproximadamente aí 19, o que significa que a cada 5 pessoas, uma pode ser acometida por depressão. Então, isso, gente, é uma situação séria, é uma estatística séria, que nós precisamos dar uma atenção especial a isso aí, ok? Vamos ver esse vídeo? Imagina uma situação de uma pessoa com esse problema e ela acha que a solução é finalizar a vida. Pula aí. Não é isso que você quer? A cada 4 segundos alguém tenta suicídio. O suicida é um assassino. Ele se mata primeiro, claro, mas ele acaba matando também todos aqueles que ficam vivos. O que você não quer fazer, olha para você. Preso na sua gaiola emocional, alienado às misérias maiores que as suas. Quem disse que você não consegue carregar o peso das suas perdas? Você não sabe o que eu perdi. Eu respeito a sua dor. Ela é só sua, é a única coisa que você consegue realmente sentir. Está sentindo seu coração batendo? Parece que vai explodir no seu peito, não é? Está gritando para você deixar de ser egocêntrico. Imagine o conflito, gente. Imagine o gasto de energia. Seja lá o que você pretende encontrar lá embaixo. Tem uma chance às dúvidas que estão surgindo aqui em cima. Os suicidas não querem se matar. Querem matar a sua dor. O que a depressão destrói é a vontade de viver da pessoa. A
Essa destruição se manifesta muitas vezes em sintomas de tristeza, falta de sentido, apatia, falta de desejo, mas é algo muito mais profundo e debilitante. Se você, nesse momento, está convivendo com a depressão, saiba que você é capaz de escapar disso. Se você está convivendo com uma pessoa com depressão, saiba que ela é capaz de escapar disso. Eu sei que talvez você sinta que nunca vai conseguir escapar disso. E se você está sofrendo com isso, saiba que você não está sozinho. Nem Especialmente, deve estar sozinho. saiba que você não precisa estar sozinho. Coragem para os inseguros. Percebem, gente? Então, atente quando às vezes você fala assim, isso é frescura. Gente, depressão não é frescura. Quantas vezes a gente ouve em algumas rodinhas de pessoas, às vezes os comentários, isso é falta de uma pia de louça para lavar. Isso é falta de uma mala de roupa para lavar. Gente, não é assim. Atente a isso, tá? Então, muitas das vezes, pessoas, elas relutam em comentar exatamente por esses comentários. Imagina que a pessoa, ela já está passando por esses conflitos, por essa situação delicada, e você tenta chegar em alguém, e essa pessoa vira para você e fala, isso é frescura, isso não existe, é falta do que fazer, isso é cabeça vazia. Tá? Então, assim, observe muito bem, tem uma parte que eu vou comentar com vocês exatamente o que se deve dizer e o que jamais se deve falar, porque ao invés de você ajudar, você pode atrapalhar. Ok? Então, essas são situações bem interessantes. Então, quantas vezes você depara com pessoas tomando medicamentos, fórmulas, medicamentos, tiram o rótulo para que ninguém perceba? É semelhante, às vezes, uma pessoa que tem um problema, por exemplo, um HIV, um soro positivo, geralmente ele tira os rótulos, para que ninguém da família veja. Então, gente, é muito importante esse apoio. Família, a própria palavra já fala, é uma base forte. Então, ela precisa estar ali, junta, somando com essa pessoa, ok? Então, às vezes, muitos problemas terminam ficando mais sérios pela essa falta de compreensão. E é importante que a gente comece a ver. Vamos imaginar, por exemplo, duas situações que são parecidas e muitas vezes muito confundidas. Tristeza e depressão. São parecidas porque, de uma certa forma, você esboça a ar de que eu não estou legal. Se você está triste, às vezes você perde um ente querido, é natural você ficar triste. Você fica triste, mas não necessariamente vai para uma depressão. Não tem que ser assim, tá? Então, vamos imaginar, tristeza. Vamos pensar que nós temos aqui Isabelle, semana passada fez aniversário, um exemplo, e ela esperou, deu dicas, jogou, que de repente queria aquela joia, aquele relógio, e de repente, por uma razão ou outra, Gil Felipe passou despercebido e não deu essa joia. Ah, vai ficar um pouquinho triste? Vai. Mas é algo que ela sabe a origem disso. Gente, isso é brincadeira, porque eu sei que Gil Felipe dá tudo que essa mulher quer, tá? Mas é uma situação, você está triste, você sabe a origem dessa tristeza. A depressão, ela vai mais além, ela é mais profunda. Muitas vezes, sem conteúdo, nem a pessoa mesma identifica, tá? E precisa atentar. Ela sabe que ela está triste, ela está nessa situação, mas não é simplesmente uma tristeza passageira. E a depressão, ela vai mais além. Então, a pessoa triste, ela pode ter sintomas como dor no peito, querer chorar, uma taquicardia, uma bradicardia, enfim, pode acontecer situações assim. A pessoa deprimida, ela já pensa em suicídio. Ela já pensa em resolver essa solução, ela acha que a solução de tudo isso é acabando com a vida. E não é assim. Então, quem está triste, ele costuma ter pensamentos repetitivos sobre aquela situação. De vez em quando lembra, eu queria aquela joia, não ganhei. É aquele buquê de flores, de repente o marido deixou passar, não falou. Enfim, tem algumas situações. Mas você sabe e você tira de letra, isso é passageiro. A depressão já vai mais além, ok? Então, alguns sintomas como que é importante dar uma atenção e você observar as pessoas que estão ao seu redor, tá? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão é uma das principais causas de incapacidade. Antes eram os problemas de coluna. E essa situação já vai tomando de conta, para vocês perceberem o quanto é sério. E aí você fala assim, nossa, mas o que a gente pode fazer? Gente, saibam, ir ao psicólogo não quer dizer que você é louco.
Procurar um psiquiatra não quer dizer que você é doido, tá? Muitas vezes as pessoas falam assim, como assim? Tá achando que eu sou louco? Não, gente, às vezes você tem algo para jogar para fora que você não tem ninguém do seu lado para fazer isso. O profissional, ele vai te ouvir, vai te orientar e tudo que você fala vai ficar ali dentro daquele consultório. Isso é a ética profissional. O profissional não vai expor a tua situação para ninguém. Tanto que o único profissional que você não procura, que é um amigo da família, é o psicólogo. Ele não é o seu amigo, você procura uma pessoa neutra, ok? Então, mau humor, irritabilidade, ansiedade, desânimo, cansaço, são sinais. Incapacidade, às vezes a pessoa sentia prazer, ia, estava no meio de um grupo, dava risada, e de repente a pessoa se fecha. Ou às vezes a pessoa está num grupo e se sente sozinho. Então, aquela apatia, às vezes, sabe, a indecisão, pessoas com dificuldades de tomar decisão, porque ela está em conflito. E isso é algo que a gente precisa atentar. Então, sentimentos de medo, insegurança, baixa autoestima, sensação, sabe? Ela não direciona. Eu quero planejar isso, mas ela tenta, começa e às vezes nem tenta, tá? Planejar uma forma de morrer, tanto que a gente orienta as pessoas, se tem alguém deprimido em casa, fique atento. Às vezes a pessoa quer ficar um pouco sozinho e é bom, mas fique sempre atento a tudo isso. Geralmente orientado a tirar objetos próximos, por exemplo, facas, enfim, isso é orientado. Então, você que tem uma pessoa com essa situação, é importante observar, porque às vezes você fala assim, aqui em casa não vai acontecer isso, você acha sempre que é com os outros, e pode ser dentro de casa. Então, a pessoa, quando ela está com esses pensamentos negativos, ela vê tudo cinzento. Já viu aquele dia que você fala assim, nossa, parece que tem uma nuvem negra em cima da minha cabeça? Então, a pessoa, ela vê constantemente, ela tem constantemente essa sensação. Então, dificuldade de concentração, raciocínio mais lento, esquece, sabe? Então, começa a gerar vários conflitos, e é exatamente essa conexão dos neurotransmissores, dos neurônios, que você vai perdendo, tá? E você não perde somente por razões emocionais. Nós vamos falar isso principalmente com o combustível que você coloca, que você pode aumentar os processos inflamatórios e agredir muito. Essa queda de energia. Nós precisamos ter energia. Por isso nós vamos falar de alguns nutrientes que são importantes. Alguns órgãos são extremamente energéticos, como, por exemplo, o cérebro, o coração, o rim, o fígado, o intestino, tudo nós precisamos. É um motor, tanto que a gente fala que o intestino é o segundo cérebro. Então, a gente precisa ver tudo isso. Às vezes, gente, é muito importante, principalmente dentre o casal, baixa da libido. Às vezes o homem está com uma série de preocupações, perdeu o emprego, tem conta para pagar, tem, enfim, conta está negativa, e aí o homem, gente, a gente até fala dentro da ansiedade, dentro das palestras que eu costumo falar, eu falo, gente, o homem, se a cabeça de cima esquenta, a outra esfria. Eu sei que aqui só tem adultos, mas é assim. A parte emocional afeta muito o teu corpo, principalmente quando se refere ao nosso sistema glandular, a questão de potência e assim por diante. E isso tanto no homem quanto na mulher. E é muito importante ser compreendido isso, porque às vezes pessoas vão chegar para você e falar, e geralmente às vezes a mulher comenta com uma amiga. Gente, é importante saber também com quem você fala. É importante desabafar, mas de forma sábia, de forma inteligente. Porque às vezes você comenta com alguém que vai te ajudar, mas às vezes você comenta com alguém que vai falar, deve ter outra na rua, por isso não está te procurando. E, gente, isso é muito sério, tá? Então, perda ou aumento do apetite, aí começa a ter problemas com peso, vem as questões de insônia. Gente, um cérebro sem energia, um intestino intoxicado, ele vai afetar todos esses fatores. Então, essa neurotoxicidade, ela começa a bloquear a chegada de alguns nutrientes, e aí começa a desencadear dores, às vezes nem justifica. Imagina que já deve ter acontecido com alguém de vocês, com algum problema sério, alguma situação que está te incomodando, você faz uma série de exames e vai até o profissional. Imagina que, de repente, a mulher ou o homem e o casal vai junto, e chega na frente de um profissional, ele pega lá os seus exames, começa a olhar e fala, não, minha senhora, mas seus exames não tem nada. E a pessoa que está do lado, que já não acredita, que já fala que depressão é frescura, vai falar para você, tá vendo? É coisa da tua cabeça, é isso. Gente, atente. Vamos ser
sábios nessa situação, porque a gente consegue ajudar outras pessoas. E é muito difícil a pessoa numa situação delicada que não tem um outro do lado ali para ajudar, ok? Então, às vezes, dores de barriga, má digestão, azia. Imagina que você acabou de sentar à mesa e, de repente, chega alguém com uma notícia ruim. Você pode travar o intestino, você pode ter uma diarreia, você pode perder o apetite. Isso eu estou comentando para vocês entenderem o quanto afeta o campo mental, o campo emocional, ok? Então, dores de cabeça, sensação de peso, pressão no peito, enfim, vai aparecer uma série de desconforto. E tudo são sintomas que a gente precisa dar uma atenção especial, ok? Mas um fator, uma situação bem importante, gente, atente a isso, podem tirar foto. Para quem tem, de repente, o meu livro, esse livro eu tenho um capítulo que eu falo somente sobre depressão, tá? E aqui a gente fala do que se deve dizer, o que não deve dizer, assim como os alimentos que são importantes, algumas situações que você pode ter. Para quem já tem, leia. Para quem não tem e quiser adquirir, pode nos procurar, pode procurar o Gil Felipe, a gente tem contato, tudo, e a gente pode estar fazendo com que esse livro possa chegar às suas mãos, ok? E com ele ajudar muitas pessoas também. Então, o que jamais dizer para uma pessoa? Você está exagerando, não é bem assim. Gente, todos temos problemas, você precisa reagir. Gente, vocês concordam que nesse momento é exatamente isso que essa pessoa não está conseguindo fazer? Por conta de toda essa somatória de conflitos? Eu sei o que você está passando, eu também já me senti assim. Às vezes as pessoas se colocam achando que vão ajudar, tá? Precisa tomar controle da situação e melhorar só depende de você, tal, essas coisas assim. Então, gente, são situações que a pessoa não está ali querendo ouvir isso. E não vai ajudar. Já viram aquele ditado? Se você não pode ajudar, não atrapalhe. Então é importante. Se eu não sei algo para falar que vai ajudar, às vezes o silêncio é a melhor saída. É a melhor opção nesse momento. Então, melhorar só depende de você, basta você querer. Gente, alguém quer ficar doente? Claro que não. Então, precisamos dar a mão. E é sempre importante, nesse momento, gente, quando você precisa falar, reaja, a vida continua, você está sendo egoísta, quer prender toda a atenção para você. É sempre importante, gente, ter uma postura. Você está ali, você está à disposição para ajudar essa pessoa, porém, jamais façam com que a pessoa seja a vítima, ou que ela se sinta o coitadinho. É importante atentar a esses pontos, porque tudo isso vai somar para dar energia, para dar a pessoa parar e ela começar. Porque, gente, nesse momento, cheio de conflitos, cheio de confusões mentais, cheio de queda de energia, porque a depressão rouba energia, a ansiedade rouba energia, tanto que é um dos fatores que deixa a pessoa vulnerável, principalmente por queda de imunidade, por aumentar um processo inflamatório, porque tudo começa, às vezes a pessoa não quer comer, ou come uma besteira, não se hidrata bem. Uma pessoa deprimida, ela não vai para uma academia fazer uma atividade física, é tudo que auxiliaria. Tá? Então, nesse momento, nós temos que ir conduzindo para que a gente consiga ajudar essa pessoa a sair dessa situação, ok? Vamos ver esse vídeo? Não é lógico, o resultado do meu exame ia sair, Zoraide? Eu vou ligar pro médico pra saber. Alô, doutor? Olá, dona Zoraide. O que deu no exame do Vicente? Olha, dona Zoraide, os exames não deram nada, mas sabemos que o seu marido está com uma depressão profunda. O que ele tá falando, Zoraide? Cala a boca, vocês estão conversando. Pode continuar, doutor. Cuidado pra não Como eu ser azarado na vida do dizia, marido, seu hein? marido está com um estresse profundo e pode até morrer. Não diga. O que tem que fazer? É preciso que a senhora seja agradável. Faça de tudo para ele se sentir bem. Para o almoço, ofereça a refeição que ele mais gosta. Para o jantar, prepare pratos especiais. Mantenha sempre um bom estoque de cerveja gelada 10, na tá, gente? De geladeira. preferência. Não o interrompa quando ele estiver vendo futebol na TV. Pare com as reclamações fúteis quando ele ir ao bar com os amigos. Deixe-o Aos eventos, às relaxado. palestras, E o mais saúde. importante, faça massagem em suas costas para aliviar a tensão. Isso vale pros dois lados, tá, gente? Vicente vai melhorar. Ok, doutor. Muito obrigada, viu? Tchau.
Que foi que o doutor disse, alright? Ele diz que você vai morrer. Gente, não é assim uma situação dessa, tá? Muitas das vezes há comportamentos dessa forma, tá? E seja sempre, gente, é uma família, você se uniu, ali é um casamento, é uma parceria, é o marido com a esposa, é a esposa com o marido, com os filhos. Às vezes alguém lá de fora fala alguma coisa para você, você dá atenção. Quando é dentro de casa, você fala assim, é frescura. Não olhem dessa forma para a sua família, para os filhos, para a esposa, para os pais, para o sogro, para a sogra, enfim. É uma família ali. Então, é muito importante saber o que falar, como conduzir tudo isso. Sempre lembrando que uma palavra faz toda uma diferença. Às vezes, a pessoa está apenas querendo ser ouvida. Então, dê uma atenção. E o que você deve dizer a uma pessoa nessa situação? Você imagina que, de repente, eu chego num evento lá em Fortaleza, com o Gil Felipe, que já tivemos, né, Gil Felipe? Tá? A grata satisfação de participarmos de alguns eventos, conheci Gil Felipe lá em Fortaleza, em um evento. De repente, eu chego, eu estou ali tentando arrumar alguma coisa, organizar ali para uma palestra, e de repente, Gil Felipe chega para mim e fala assim, ô Maria, estou aqui, o que você precisa? O que eu posso te ajudar? Gente, vocês não têm ideia dessa palavra. O que eu posso ajudar? Então, fale isso, converse com as pessoas. Estou aqui para te ajudar. O que você precisa? Gente, isso é um suporte muito grande. Imagina a esposa ouvir do marido, o marido ouvir da esposa, e situações assim. Então, saiba, você não está sozinho. Se coloque, se posicione. Deixe a pessoa achar, porque o deprimido, tudo ele acha que isso acontece com ele. Se você conversar com alguém próximo dele, meio baixinho, ele já acha que você está falando dele. Então, gente, existem toda essa sensibilidade, essas situações que são delicadas, e a gente que está numa situação de equilíbrio, é importante somar, tá? Então, o que eu posso fazer por você? Gil Felipe, o que eu posso fazer por você? Está precisando de algo? Não é gostoso ouvir isso? Claro que é. Eu estou aqui com algumas pessoas na minha frente, Renata Soares, algumas pessoas que eu estou visualizando, Jefferson. Então, gente, isso é muito importante. Está precisando de algo? Vamos conversar. Você está aqui para somar. O que você está pensando? Isso é importante, porque geralmente a pessoa ela só tem pensamentos negativos. Então, tenta trazer essa pessoa para pensamentos positivos, deixá-la se sentir bem. Outra coisa, gente, isso é vital. Às vezes tem gente que tem vergonha de falar, eu te amo. Gente, essa palavra é muito forte. Às vezes a esposa espera ouvir do marido. E se ela comenta, às vezes o marido que não tem muita... Às vezes tem pessoas que são mais fechadas, tem pessoas que são mais abertas, transmitem mais. Às vezes a pessoa até fala assim, eu te amo, você sabe disso? Tem que ficar falando toda hora? Gente, saber, a pessoa até sabe. Até pelas ações, pela atitude. Mas essa palavra, eu te amo, ela é muito forte. Ela não tem que sair da boca, ela tem que sair do coração. Ela tem que ser verdadeira. Então, deixar a pessoa em silêncio, sozinha, é bom, mas não por muito tempo. Porque você não imagina o que ela pode estar planejando. Então, seja presente, jamais cobre, mas daquela forma que eu comentei. Faça tudo isso sem deixar a pessoa se sentir como um coitadinho, como uma vítima. Você tem que estar sempre jogando para cima, ok? Esse é o nosso papel. Então, fatores de risco. O que pode chegar a esse ponto? Depressão é um transtorno, gente, psiquiátrico. Então, por isso que eu falo, se você tem que ir ao psiquiatra, não pense que é só para louco. O psiquiatra é para louco. Não é para louco, gente. É para cuidar exatamente para te auxiliar. Porque o profissional, ele vai te dar o direcionamento, ok? Isso pode afetar qualquer pessoa, seja o homem, seja a mulher, em qualquer idade. É claro que tem alguns momentos mais vulneráveis, alguns momentos da vida, mas é importante atentar a isso. Às vezes a pessoa se desanima. Alguns sinais, por exemplo, são provocados por esses desequilíbrios, como a diminuição dos neurotransmissores, por isso que a gente entra muito falando da nutrição, falando dos complementos, que uma das razões são as carências nutricionais também, que deixa esse corpo vulnerável. Então, vai diminuir naturalmente alguns neurotransmissores, por exemplo, a serotonina, é ligada à sensação do prazer, do bem-estar, do sono, de deixar você bem. Então, tudo isso é fundamental, tá? E nós temos uma série de fatores para ajudar nesse equilíbrio, inclusive a nutrição, ok? Então, algumas situações podem acontecer,
tá? Os fatores que podem, situações que podem acontecer e chegar a desenvolver essa depressão, como histórico familiar, transtornos psiquiátricos, estresse crônico, ansiedade, disfunções hormonais, excesso de peso. Gente, tudo isso pode levar a situações. Sedentarismo, gente. Muitas pessoas acham que a atividade física é somente para controlar peso, não é. Atividade física, gente, ajuda a melhorar, controlar o estresse, ajuda a diminuir, inclusive, controlar uma glicose, ajuda a controlar uma pressão arterial. Tudo isso é fundamental e a atividade física é um alimento, é um medicamento ativo. Eu falo que a atividade física vai deixar o teu corpo em movimento, ativo, e vai gerar uma série de produções, inclusive produções hormonais, estimular essa produção de neurotransmissores, te deixar bem, e vai contribuir também nos casos da ansiedade e a depressão, ok? Vícios, pessoas às vezes com hábitos, cigarro, álcool, drogas ilícitas e assim por diante. Gente, quem bebe, ele se alimenta bem? Geralmente não. E aí o corpo começa a ficar vulnerável. E aí a gente precisa atentar a isso, ok? Uso excessivo de internet. Gente, às vezes, chega no final de semana, todos falam, vamos visitar a vovó. E a vovó fica lá numa poltrona e todos os filhos, noras, netos, todos ao redor, sabe aonde? No celular. E a avó olha para um, olha para o outro, olha para o outro. E a avó está ali rodeada de pessoas e não conversa, porque está todo mundo ali. Então, gente, se desliga um pouco da internet, do celular, vai conversar com a avó quer conversar, vai quer contar piada, a avó vai querer contar a história de quando ela era criança, ouça, porque ela ouviu tantas vezes você falando, tá? Então, ouça, isso é vital. E muitas pessoas idosas, de idades, a gente fala da melhor idade também com problemas sérios de saúde. Traumas são outros fatores físicos, psicológicos, pancada, que seria o traumatismo, problemas cardíacos, separação conjugal, sabe? Fim de um relacionamento, enxaqueca, enfim. Há uma série de complicações que podem levar também, porque você vai entrando em conflito, vai diminuir, vai desequilibrando, aqueles fatores físico, emocional, social e espiritual vão ficando em desequilíbrio e você fica mais vulnerável, ok? Então, sempre uma energia positiva. Vamos ver esse vídeo rapidinho? Eu sei que meu tempo vai voando aqui, mas vamos tentar cobrir esse tempo. Vamos ver esse vídeo e procure sempre esboçar, levar energia boa. Já viu aquela situação? Nossa, eu me sinto tão bem quando eu chego aqui perto da Renata, por exemplo. Estou vendo a Renata ali, transmitindo, inclusive, ali. Parabéns, Renata. Então, vamos sempre levar algo de bom. Seja aquela pessoa agradável, aquela pessoa simpática, sorridente, uma pessoa que todos querem ficar perto. Imaginem isso. E, às vezes, não são palavras, apenas ação, atitude, gesto, pode mudar todo o contexto de um grupo que está ali fechado. Observem isso. Vocês não têm ideia do que é o sorriso. Quando você está triste, você produz algumas substâncias tóxicas. Quando você está feliz, quando você sorri, você trabalha muitos músculos, trabalha inclusive além do equilíbrio mental, emocional, o rejuvenescimento, sabiam? Então, às vezes, você fala assim, ai, que bobeira! Gente, vocês não têm ideia. Tanto que a gente orienta. Eu vou dar algumas dicas que, às vezes, você fala assim, como que eu vou cuidar? Tem gente que só vê notícia ruim o tempo inteiro. Tem gente que só assiste filme de tiro, de morte, de sangue. Gente, às vezes na hora do almoço, você chega no restaurante para almoçar, tá passando aquelas coisas ruins. Gente, você vai comprometer a tua digestão. Vai comprometer a tua refeição. A hora da refeição é um horário sagrado. E às vezes as pessoas ficam ouvindo aquilo. Então, cuide da mente. Cuide do corpo. Corpo sã. A gente fala, né? Mente sã, corpo sã. Então, é muito importante atentar a isso. Então, cuidar da mente, cuidar do corpo. Atividade física, gente, estimula a liberação de muitas substâncias importantes, inclusive para a manutenção do humor. Você está tenso, você está irritado. Quantas pessoas aí, lutadores de boxe, de jiu-jitsu, de MMA, eles começaram porque eles queriam pegar alguém e eles não podiam fazer isso, então eles foram para a luta. Então, jogar isso para fora. Você imagina que, de repente, 2 lutadores estão ali, ó,
e de repente termina, eles se abraçam, sorri, um aplaude, um dá os parabéns porque o outro venceu, percebem? Então, precisamos saber conduzir isso, e a atividade física trabalha muito. Boa leitura, gente. Quem gosta de ler? Procure ler bons livros. Você não tem ideia de como você exercita, ajudando tanto na questão da ansiedade, do estresse, como é um exercício. Aquela pessoa que lê, que ela tem hábitos, não deixa essa rotina acontecer lá, eu vou na casa da minha sogra. Tem um dia que eu vou por uma rua, tem um dia que eu vou pela outra. Gente, isso ajuda a prevenir, inclusive, Alzheimer. Tá? Isso é super importante. Então, ler bons livros, viajar, e eu falo que o OmniLife cuida de tudo isso. Cuida da nossa saúde, da qualidade de vida, porque vem com complementos nutricionais, com os nossos grandes aliados na nutrição. Também promovem viagens. Às vezes as pessoas acham que viajar é supérfluo. Gente, lazer faz parte de saúde. Tá? Eu sei aí pessoas que foram aí para Paris, nós estivemos lá, pessoas que viajam, vão agora para o Egito. Gente, isso alivia a cabeça. O nosso cérebro, ele não para. Ele é 24 horas ali, você descansa enquanto dorme. Tem gente que ainda não dorme direito. Você imagina como fica essa cabeça. Então, tudo isso é importante. Mantenha essa cabeça ativa, mas descanse, relaxe, pensamentos positivos, uma alimentação saudável. Gente, se fala muito nos alimentos aí, por exemplo, vamos imaginar uma alimentação rica em carboidrato. Carboidrato simples, isso inflama todo o corpo. Inflamou o corpo, gente, vai inflamar também nossa barreira hematocefálica. Aí você vai diminuir aquela seleção de tudo que é saudável para o nosso corpo. Você vai aumentar processos de neurotoxicidade, dependendo do combustível que você coloca. Então, quais seriam os alimentos mais indicados? Aí nós temos aí os peixes, frutas, verduras, legumes, azeite de oliva. Gente, mas azeite é para se comer frio, tá, gente? Só uma dica. Eu já vi gente falar assim, eu só cozinho com azeite, na minha casa é tudo saudável, eu cozinho com azeite. O segredo do azeite extra virgem é exatamente porque ele foi prensado a frio. Se você joga na panela, você está pagando caro para jogar um óleo e aquecer. Então, oleaginosas, como as nozes, castanhas, tudo isso, gente, são ideal para ajudar na nutrição cerebral e ajudar a diminuir os riscos da depressão, tá? Temos também alguns complementos que vão naturalmente nos auxiliar aí, como Fiber Plus, Estar Bem, Magnus, Kenya, enfim, nós temos vários os complementos. E às vezes você vai falar assim, nossa, Maria, Omni Plus? Por que Omni Plus? Porque quando você está estressado, você está nervoso, você está agitado, deprimido, sobe uma substância que se chama cortisol e derruba a imunidade. Assim como nós derrubamos células, por que muitas vezes pessoas estressadas, elas ficam compulsivas, comem e engordam? Às vezes tem pessoas que ficam estressados, não comem tanto, mas continuam engordando. Você bloqueia algumas enzimas, inclusive a lipase, que é a enzima que metaboliza lipídio, as células lipídicas, a gordura. Então, às vezes, quando termina comprometendo. E o Kenya, o Ansemix, o Omni Plus vai ajudar exatamente nessas situações de equilibrar o nosso corpo. Ok? E por que eu tenho aqui o Fiber Plus? Maria, Fiber Plus para estresse, depressão? Gente, se você tem um intestino que não funciona legal, se você tem um intestino sobrecarregado, essas toxinas, elas são jogadas na corrente sanguínea. E elas vão chegar onde? No nosso sistema. E vai bloquear a absorção de alguns nutrientes importantes, vitais, para ajudar na nossa saúde. Então, aquele fato que a gente fala, melhorar essa flora intestinal, essa microbiota, nós temos bactérias benéficas, nós temos bactérias patogênicas, então, quando a gente fala de alimentos saudáveis, que ajuda a melhorar essa microbiota, essa flora intestinal, prevenindo aí os processos de desbiose, como as bactérias patogênicas e assim por diante, nós estamos cuidando da saúde cerebral, da saúde mental. Ok? Então, nós temos aí alimento rico em vitamina C, vitamina D, magnésio, a gente vai comentar um pouquinho à frente. Nós temos aí, por exemplo, o Aware. Gente, quando você faz um detox Fiber Aware, você desintoxica, você melhora esse processo, você diminui os processos inflamatórios, que é a chave para as doenças, para as complicações, para as disfunções, inclusive emocional também. Quando a gente desintoxica, você desintoxica o trato gastrointestinal, você equilibra a corrente sanguínea, você equilibra um pH, você sai de um ambiente de acidose para um ambiente alcalino, e tudo isso favorece, sabe o quê? Quando você está ácido, quando está com o ambiente acidificado, você favorece as bactérias, vírus, fungos. Muitas pessoas nesse período de pandemia se foram por consequência disso,
Quando você equilibra, está no ambiente alcalino, você favorece as bactérias saudáveis, que produzem, inclusive, algumas substâncias importantes a nós, ok? Temos aí o Actua, coenzima Q10, magnésio, gente, vital para ajudar a desintoxicar, para dar energia às nossas células. Quando a gente fala de energia, nós estamos falando de motorzinho, nós estamos falando daquelas organelas que estão lá dentro da célula, em especial mitocôndria, que é o nosso motor gerador de energia. E o nosso cérebro, sem energia, não vai acontecer, não vai funcionar de forma adequada, a gente vai ter um déficit aí, vai ficar mais vulnerável ainda às questões da depressão, ok? Como o Magnus aí, com relação à energia, uma rica combinação de nutrientes, que muitas vezes você fala, nossa, por que isso, por que aquilo? Gente, se está aí, existe toda uma equipe de especialistas, cientistas que fizeram essa combinação para te ajudar. Assim como o Quênia. Gente, imagina você melhorar o nível de oxigenação e nutrição cerebral. Imagina você cuidar de revitalizar todo o sistema, que com o passar do tempo a gente vai diminuindo, tá? A gente vai ficando, vai sendo sobrecarregado, vai sendo agredido, e as nossas forças vitais para cuidar de tudo isso vai diminuindo. Por isso, da importância da nutrição para estar somando. Temos aí o Omni Plus, super importante, vocês já viram que tudo que vem para ajudar com relação ao nosso sistema nervoso, ao nível de estresse, a gente tem uma gama de vitaminas do complexo B, tá? Que vai nos ajudar aqui, por exemplo, como cobre, ácido pantotente, que vão nos dar essa sensação de bem-estar. E aí nós temos aí o Estar Bem. Estar bem, gente, não é um calmante. Eu já vi gente, Estar Bem é um... Não. Estar Bem é um produto com uma rica combinação de nutrientes, assim como o Quênia, assim como todos os outros, que vai estimular o teu corpo a melhorar o metabolismo de uma proteína, de um carboidrato e assim por diante. Vai ajudar o teu corpo à produção dos neurotransmissores. Nós temos aí uma substância super importante, todos, né? Como o ácido fólico, que ajuda, inclusive, hoje nós temos muitos alimentos enriquecidos nos mercados com ácido fólico, porque uma grávida, se ela é engravida com carências nutricionais, ela pode ter um bebê com problemas físicos, e que naturalmente já vai ajudar aí na formação do nosso RNA, DNA e assim por diante. Temos alguns nutrientes importantes, eu vou passar rápido. Gil Felipe, me posicionei quantos minutos mais eu tenho? Pode mandar no zap aqui. Eu sei que o tempo voa, tá? Então, nós temos aqui algumas combinações e alguns nutrientes importantes que eu queria dar uma atenção aqui, pincelar para vocês, como, por exemplo, a colina. Ajuda na síntese de acetilcolina, o neurotransmissor, encontrado em grande quantidade, que contribui para o nosso melhor aprendizado, memória, concentração, ok? Então, tudo isso é importante. Às vezes a gente fala de um nutriente e você fala, imagina. Às vezes você vai falar com um profissional da saúde, ele fala, imagina, aqui só tem vitaminas e minerais. Gente, só te ajuda porque tem muitas vitaminas e minerais vitais, funcionais, que vão ter funções importantes nos nossos sistemas, ok? Então, o que a gente precisa? O que a gente precisa? Exatamente nutrir. Nós temos aqui, por exemplo, o magnésio. O magnésio participa diretamente de várias atividades dos nossos neurônios. Na produção, por exemplo, da acetilcolina, tá? Estudos relatam que quanto mais você equilibra, quanto mais você restaura, e a ingestão desse mineral, ela acontece de forma para atender essa demanda, você ajuda a restaurar principalmente os déficits de memória, melhorando a concentração, melhorando o nível de raciocínio e assim por diante. O zinco, por exemplo, tem a capacidade de neutralizar algo que é super importante quando se fala do estresse, que são os radicais livres, mas nós não vamos aprofundar, porque é um sistema, um assunto mais extenso, tá? E principalmente para ajudar a proteger o nosso cérebro, tá? Não só ajuda a melhorar a capacidade cognitiva de uma forma geral, como também ajuda a aumentar o foco, reduzindo fadiga, o desconforto, o cansaço físico, mental, a estafa, que muitos falam, né? Aumentando o foco, como também ajuda a prevenir, por revitalizar e cuidar, ajuda a prevenir, inclusive, também os casos de Alzheimer, ok? A vitamina B6, eu falo, todas as vitaminas do complexo B são importantes, mas eu queria dar uma atenção aqui, com a participação, principalmente no metabolismo da homocisteína, e isso, se tiver em grande concentração, pode afetar o corpo. Então, isso é importante porque o excesso dessa substância pode aumentar os problemas cerebrais e cardiovasculares. E a vitamina do complexo B, inclusive aqui a vitamina B6, ajuda nesses transtornos, a diminuir esses riscos e também ajudar nos casos de problemas mais sérios que podem acontecer. Uma outra situação que eu quero dar uma atenção especial, a gente sabe da questão da cafeína, e muitos olham a cafeína como um vilão, e ela não é esse vilão, tá, gente?
Então, o que que acontece? A cafeína, ela é um dos estimulantes mais utilizados, tá, no mundo para ajudar no equilíbrio do nosso sistema nervoso central, ok? Então, além de aumentar a concentração, algumas pesquisas revelam a proteção, principalmente contra a demência, por ter uma ação antioxidante super importante. E quando eu falo de cafeína, gente, só lembrando, cafeína saudável nos nossos produtos, muitas vezes as pessoas comentam, e por isso que eu recomendo, oriento, inclusive indico a pacientes, indico às pessoas. Por quê? Porque nós temos uma cafeína saudável, uma cafeína de origem do café verde. Então, ela não vai te prejudicar. Pelo contrário, ela vai somar em vários os fatores, inclusive até no caso, por exemplo, de um tratamento de ajudar com relação a um câncer de pele. Mas não vamos entrar nesses detalhes, vamos focar mais as questões do sistema nervoso, que a gente tem uma contribuição super importante. Aí vem taurina. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas tem aminoácidos essenciais, não essenciais. E a gente tem aqui um aminoácido que, em muitas situações, ele se torna condicionalmente essencial, tá? Então, a taurina é um aminoácido fundamental para o organismo, para ajudar principalmente as questões cardiovasculares, músculo, cérebro e assim por diante. Isso, naturalmente, vai contribuir por revitalizar, em alguns momentos, vem da alimentação, mas nós sabemos que a nossa alimentação, até pelo solo que já é esgotado em nutrientes, esses alimentos que chegam à nossa mesa, ele já chega com um déficit. Então, por isso da importância dos complementos. Muitas vezes, muitas pessoas ou colegas vão chegar para você, imagina, para que complementar se os alimentos têm de tudo? Entendo perfeitamente, porém, esses alimentos são cultivados em solos pobres em nutrientes. Por isso, a necessidade da complementação. Outra situação que nos leva também a precisar complementar é exatamente o nosso tema de hoje, estresse, depressão. Só para vocês terem ideia, uma pessoa estressada ao extremo, ela tem um gasto energético semelhante ao de um maratonista, ok? E aí nós temos aí o ácido fólico, também conhecido aí como a vitamina B9 ou folato, e assim por diante. É um suplemento muito conhecido que eu comentei, né, para as mulheres grávidas, que é super importante, até por ajudar na formação dos nossos RNA, DNA e essas situações assim. E se a mulher engravida com carência desse nutriente, ela pode ter uma criança ali com uma coluna bífida e pode ficar numa cadeira, ok? Então, assim, são todos os fatores, além de ajudar no bom funcionamento do sistema nervoso. Então, não é só a mulher grávida que precisa de ácido fólico. Todos nós precisamos, por isso que está aí na composição de alguns produtos. E, já finalizando aqui, já estamos no finalzinho, Felipe, a coenzima Q10. Gente, coenzima Q10, ácido hialurônico, muitas vezes as pessoas acham que são só para os cremes, ajudam com relação às nossas articulações, e a coenzima Q10 nós produzimos. Só que com o passar do tempo, eu sei que aqui a maioria já passa dos 18, tô certa, Felipe? Já passa dos 20 anos, e a gente vai diminuindo essa produção. Né, Marcelo? Tá vendo aí o Marcelo, Alcides? Então, nós precisamos repor. E é exatamente essa que vem dando a energia para aquele motorzinho que eu comentei. As mitocôndrias. Gente, mitocôndrias é uma organela que fica dentro da célula. E é ali que nós transformamos esse ar que nós respiramos em energia. Então, esse processo acontece aí. E quando você reforça os nutrientes que são vitais para ajudar na melhor qualidade dessa mitocôndria, naturalmente nós vamos ter melhor qualidade de vida. Cerebral, cardiovascular, muscular e assim por diante. Então, órgãos que precisam de muita energia, por exemplo, coração, fígado, rim, cérebro, enfim, nós precisamos estar atento. E a coenzima Q10 tem uma função vital. Então, nós temos aí produtos que têm, nós temos os alimentos que contêm, mas, como eu falei, os alimentos vêm em teor pequeno, e aí, naturalmente, os complementos vêm aí para estar somando. Então, a coenzima Q10, ela é capaz de reduzir a sensação da fadiga, por isso também muito indicada para os atletas, melhor desempenho físico, melhor performance, atenuar dores, tá? Por que ela ajuda? Porque ela vai naturalmente dar uma energia a nível celular, a nível de ATP, tá? Então, muitas pessoas aí com situações de fibromialgia, dor pelo corpo, ansiedade, a depressão, a gente tem uma resposta super positiva. Nos casos de dor, a gente tem combinações aí que a gente comenta, por exemplo, do Magnus, Actua e Estar Bem, resultados incríveis com relação à parte muscular e também com relação à parte do sistema nervoso. Esses nossos receptores, nós temos essa resposta quando a gente combina e dá energia celular, principalmente a nível de TP, e a coenzima Q10 cai super bem aí. Ok? E
Só finalizando aqui, Organização Mundial, às vezes você não vai àquele psicólogo, não vai ao psiquiatra, lembrando que é importante, ao nutricionista, por isso que hoje nós temos equipe multidisciplinares para cuidar de muitas situações, é um controle de peso, é um caso de depressão, e a gente tem. E eu só queria deixar aqui essa mensagem, muitas vezes você não tem com quem conversar. E, às vezes, você nem conhece os sistemas que o próprio sistema de saúde nos oferece, como, por exemplo, o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Tá? Então, foi dito como o Dia Mundial da Saúde, né? Como o 7 de setembro, e o mês de setembro, que representa aí o setembro amarelo, nos casos da ansiedade, a depressão e assim por diante. E só para passar aqui para você, que às vezes quer conversar com alguém, às vezes tem algo que você não tem com quem conversar. Gente, CVV, Centro de Valorização da Vida. Isso existe, tá, gente? Muitas vezes as pessoas desconhecem. Então, você pode ligar, funciona 24 horas por dia, seja por e-mail, por telefone, pelo celular, pelo fixo, pelo chat, enfim, tá? Você pode ligar, desabafar, sempre vai ter alguém ali para te falar algumas palavras, para te ajudar. E ali você pode expor, é extremamente sigiloso. Então, você pode acessar cvv.org.br, liga, o número é 188, tá? Que você pode estar ligando, conversando, desabafando e assim por diante. E saiba que você não está sozinho, não deve estar sozinho em situações assim, tá? Todos podemos somar. Eu, você, Marcelo, você, Alcide, Jefferson, e todos que estão aqui na sala podemos somar, podemos contribuir para a saúde e equilíbrio do ser humano. A saúde física, ela agradece. Então, eu desejo saúde física e mental a todos. Esse é o meu desejo. Espero ter contribuído com algumas orientações. Sei que terão perguntas aí no chat, depois a gente vai olhando. E é isso que eu gostaria de passar para vocês. E agora eu quero retornar. Gil Felipe. Olá, que maravilha, hein? Que palestra maravilhosa, Maria. Excelente. Só temos a agradecer, né? Não é surpresa, porque sempre quando a gente vê sua palestra, a gente sempre se motiva muito, tem muitas informações. Como eu falei no início, a Maria até confirmou, meu primeiro evento da Omni-Lá foi com Maria Valente, Celso Valente aqui em Fortaleza, né? E desde esse período, né, a gente fez uma amizade muito forte, porque também já viajou pra caramba, né? E aí a gente também faz amizade também nessas viagens. Mas, Maria, eu destaquei aqui alguns pontos, eu queria bater um papo contigo para a gente aprofundar um pouquinho sobre isso, tá? Okay. Primeiro, teve uma pergunta aqui sobre a taurina, tá? E aí eu costumo responder, você pode até complementar, pensando, mas tem taurina. Eu disse, olha, deixa eu te falar uma coisa. A principal fonte de taurina para o ser humano é no leite materno. Então, se fosse para fazer mal, não estaria no leite materno, né? Então, a taurina ajuda na formação do cérebro, ajuda no funcionamento do cérebro, que às vezes faz mal a taurina artificial, né? Sintetizada no laboratório, seja lá qual for. A nossa, como a Maria falou, com o café, nossa taurina também é natural. Tudo vem de quê? Frutas, verduras, legumes, raízes, né? Tudo orgânico, sem agrotóxico, né? Complementa um pouquinho aí sobre a taurina, Maria, porque o pessoal, às vezes, quando vê taurina no Magnus, parece que toma um choque. Vai fazer mal a taurina, né? Gente, muito boa essa pergunta, Gil Felipe. A gente depara com algumas pessoas que comentam, por que vem essa questão da taurina? A taurina, ela está na maioria dos energéticos. Só que quem que toma mais energético? Quem está em casa para ir dormir ou quem tem na balada querendo ficar a noite inteira acordado? E quem está lá na balada, ele não vai pegar aquele energético e misturar com um suco natural, porque ele é saudável, porque ele é isso e aquilo. Ele vai misturar com algumas bebidas alcoólicas. Aí vai gerar uma série de disfunções, complicações, conflitos e disfunções, principalmente no sistema nervoso. Então, gente, a taurina é um aminoácido, tá? Como eu comentei, a taurina, nós temos aminoácidos essenciais e não essenciais, tá? E temos alguns condicionalmente essenciais, além do que eu já comentei, na hora que eu estava comentando da taurina, só para vocês terem ideia, se um bebê nasce prematuro e ele precisa ficar, por exemplo, numa incubadora, ele vai ter adição ali de taurina para ajudar na formação cerebral. Então, é super importante para o nosso sistema nervoso, para o nosso cérebro. Muitas vezes, esses dias foi até engraçado, uma pessoa me ligou e falou, mas o profissional tal que eu fui lá falou que eu não posso usar porque tem taurina. E aí? Eu falei, olha, geralmente acontece quando o próprio profissional já tem carência também de taurina. Aí as conexões já não ficam ali tão alinhadas e aí ele acha que você não deve, sendo que a taurina é super importante
Mas lembrando, taurina que nós temos aqui, por exemplo, no Magnus, no Quênia, ela vem para complementar nessa combinação rica para estimular o teu sistema a trabalhar melhor. É isso que nós temos, gente. De origem, muitas vezes as pessoas falam, o Gil Felipe falou bem interessante, muitas vezes as pessoas falam, mas é natural, é isso. Gente, a origem dos nossos nutrientes são naturais. É aquilo que o Gil Felipe falou, de frutas, verduras. Natural, né? Exatamente. Porém, você vai falar assim, mas fala que é um produto natural e tem conservante. Claro que tem conservante. Não existe um produto sem conservante. Se ele não tem conservante, ele não tem tempo de vida de prateleira. Vai estragar, ele não né? vai... Oi? Vai estragar. A gente não vai Exatamente. Ele não tem o que nós falamos dentro da nutrição das funções organolépticas. O que é isso? Manter a cor, manter o sabor, manter o nutriente que está ali e assim por diante. Então, gente, faz parte de tudo isso. Então, eu falo, geralmente a gente fala assim, use com moderação. Falando de produtos, OmniLife pode usar sem moderação, que você só terá benefícios. Show de bola. O pessoal não terminou ainda, tá? Vamos ficar aqui até as 21h30. No final, inclusive, a gente vai promover bastante alguns produtos para que vocês possam entender como indicar, como tomar o produto. Fica até o final. Separei, inclusive, depoimentos, tá? De depressão e de ansiedade. Também no final, eu vou dar o meu resultado com o Estar Bem e com o Quênia. Tá? O Estar Bem foi meu primeiro resultado quando eu cheguei na OmniLife e o Quênia foi na metade do tempo que eu estou na OmniLife. Lembramos dessa situação. Pois é, Maria, eu queria compartilhar contigo uma situação, porque o pessoal, aquele detalhe que você falou, o pessoal às vezes pensa que a depressão e a ansiedade é bobagem, tá? Eu queria destacar duas situações que eu vivenciei assim, porque são pessoas amigas, próximas a mim. Quero citar, não sem citar nome, obviamente, porque não foi autorizado, mas tem um pai de um amigo meu que simplesmente, para vocês terem noção da gravidade do que pode chegar à depressão, ele ficou praticamente de dezembro a março dentro de um quarto. Eu estou falando de dezembro a março. 4 meses deitado com o ar-condicionado ligado e tudo escuro dentro do quarto. Só levantava para fazer as suas necessidades, nem banho queria tomar, não queria se alimentar. Então, para vocês terem noção como é importante o tratamento precoce quando começar os primeiros sintomas, tá? Para que a gente possa realmente evitar que alaste para outro lugar. E como a Maria colocou no vídeo, na verdade, a pessoa quando pensa no extremo, infelizmente ela só quer se livrar daquilo que ela está sentindo, ela não aguenta mais. Então, o que ela precisa, na verdade, é carinho mesmo, é amor, é abraço, é ficar ali do lado, às vezes não tem que falar nada, às vezes tem que estar só ali do lado, na hora que ela precisar de alguma coisa, está ali do lado. Às vezes eu comento muito com as pessoas que às vezes a gente fala muito de doação, quando a gente fala em doação, a gente lembra muito apenas da questão material, e às vezes a gente precisa objeto, material, vezes, né? Ó. Às vezes doar isso aqui, ó, a orelhazinha, para ouvir a pessoa falar. Infelizmente, esse mundo, essa loucura, a gente não observa essas coisas. Destacar outra coisa também que a Maria falou. Em 2016, eu participei de um treinamento no México, o doutor Joe Dispenza, e lá ele comprovou isso que a Maria falou. O cortisol, que é o hormônio do estresse, quando ele está alto, a nossa imunidade é inversamente proporcional, está baixo. Então, não é à toa que um dia você teve um grande estresse, e na semana seguinte você gripou. Não é à toa. É porque a tua imunidade foi lá para baixo. Por isso o OmniPlus que a Maria falou é importante nesse processo, tá? E você precisa estar alinhado naquilo que você quer. Eu tenho certeza absoluta que você não quer pobreza, tristeza e doença. Então, se você ficar ouvindo, lendo, assistindo tristeza, pobreza e doença, tenha certeza que a lei da atração vai funcionar e você vai se aproximar mais disso, tá? Eu costumo muito a dizer, eu até brinquei no centro de negócio sábado atrasado, que eu quero que vocês entendam, na cidade onde vocês estão, eu tenho certeza que tem um número X de estações de rádio. Não sei, 1, 5, 10, 15, mas é um número limitado. E eu tenho certeza que tem muito mais rádios, equipamentos de rádio, do que estações de rádio. Então, o que eu quero que vocês entendam é, vocês têm que ouvir, ver aquela frequência que você quer atingir. Então, entenda que você é o rádio
e você precisa entrar na frequência. Se você colocar numa estação que só fala de morte, dor e tragédia, o que vocês acham que vocês vão ouvir? Dor, tragédia, e é isso. O que vocês acham que vocês vão sentir? Porque eu tenho certeza que na hora que você vê uma notícia no jornal que foi um estupro de uma criança, o assassino de uma criança, um homicídio, o que você sente aqui no coração? O teu coração fecha. Não tem como você não sentir isso. Porque o que o teu cérebro pensa, o teu coração sente. Está comprovado cientificamente hoje a ligação do cérebro, do coração e do intestino. Porque o neurônio não está só aqui, né, Maria? Está no coração e está no intestino também. Por isso que tem aqueles outros produtos que a Maria colocou. Está desligado o teu microfone, Maria. Por isso que tem esses outros produtos que a Maria falou, certo? Então, é importante essa ligação cérebro, coração e intestino, para que tudo possa funcionar de forma equilibrada e linkada, tá? E linkada. Quer falar alguma coisa, Maria? Não, por isso que a gente comenta que o intestino é o segundo cérebro. Se esse intestino sobrecarrega, intoxica, você diminui as funções. Super, super importante. Por isso que a gente tem que falar muito do combustível vital. Exatamente, exatamente. Então, pessoal, vamos seguir aqui a nossa live. Não terminou ainda, só vou agradecer a você, Maria, no final, tá? Porque não terminou ainda, mas fica aqui com a gente, porque a gente vai passar aqui um pouquinho, pessoal. Então é o seguinte, deixa eu só colocar aqui às vezes eu sou meio amarrado nessas coisas aqui do... Vamos lá. Então, pessoal, é o seguinte, eu quero que vocês vejam, vocês estão vendo a tela, né? Tá vendo, Maria, aí a tela? Oi? Ok, Felipe, perfeito. Beleza, então a gente terminou desse slide aqui. E eu queria destacar 3 produtos dos que a Maria falou. 3 produtos que praticamente vão ajudar de forma direta, né, esses problemas de ansiedade, depressão e também cansaço excessivo. Eu vi aqui no chat do YouTube, principalmente, pessoal relatando que sente muito cansaço, tá? Então, vocês precisam entender que o cansaço também, às vezes, vou dizer minha experiência. Tinha vezes que eu tomava Magnus e o cansaço não ia embora. O Lex estava até aqui em casa na época. E ele disse, experimenta tomar o Star Bem. E eu tomei o Star Bem e foi incrível como passou o cansaço. Então, às vezes, a gente precisa entender um pouco o que o nosso corpo está querendo. O Star Bem, como a Maria destacou, ele estimula a produção natural da serotonina, que é o hormônio da felicidade, e da melatonina, que é o hormônio que melhora o nosso sono. Se você não tem um sono de qualidade, você aumenta a probabilidade de ter a tua imunidade baixar e tu entrar em casos de ansiedade, de estresse. Por isso que o Estar Bem é fundamental. E foi exatamente esse produto que eu tive meu primeiro resultado na OmniLife. Na época, eu me cadastrei apenas para o consumo inteligente, comprei 6 produtos, entendi que para me cadastrar era mais vantajoso, porque eu ia comprar com desconto. E o Estar Bem foi um desses produtos iniciais. E eu lembro que eu peguei, na época ainda era garrafinha, não era a caixa com sachês, e aí eu coloquei 3 colheres de sopa num copo de água, misturei e tomei. Pessoal, minha cabeça não desligava. Eu colocava a cabeça no travesseiro, eu sou advogado, na época eu advogava ainda bastante, e não conseguia desligar de prazos, nem do dia a dia do trabalho. Então, na hora que eu tomei o Estar Bem, primeiro, tomei e deitei. 15 minutos eu consegui desligar. Acordei 6h30 da manhã, mas eu acordei com a energia incrível, como se eu tivesse dormido uma semana. Então, restabeleceu todo o meu sistema. Eu descansei, consegui realmente atingir o sono mais profundo, que é exatamente o que a gente busca no nosso sono. Então, Estar Bem serve para isso, tá? E o Quênia, que é o fundamental. Por quê? Todos os produtos da OmniLife foram desenvolvidos para um órgão, para um sistema. Então, o Quênia foi desenvolvido para o cérebro. Tudo que o cérebro precisa para funcionar direito é exatamente onde você vai encontrar no Quênia. Lembrando, pessoal, todo dia nós precisamos de um número X de vitaminas, tá? Um sachê é o que a gente chama de valor diário, necessidade diária. Então, se você estiver saudável, se for uma prevenção, uma vez ao dia é suficiente. Se você está doente, você já tem uma deficiência mais grave da vitamina.
Então, não adianta tomar só uma vez ao dia. Uma vez ao dia, você só vai satisfazer a necessidade diária do teu corpo. Você precisa tomar de 2 a 3 vezes ao dia, porque uma vez vai ser para satisfazer a necessidade diária e as outras vezes vai ser para complementar aquilo que está faltando, aquele lacuna nutricional que gerou o problema de saúde que você está vivendo. Então, é necessário tomar de 2 a 3 vezes ao dia, mínimo. Quanto mais rápido você colocar produto para dentro, mais rápido o teu problema vai embora. Por quê? Porque vai estar complementando mais rápido a lacuna nutricional que o teu corpo possui. Quase todas as doenças que existem hoje é a falta de uma vitamina ou o excesso de uma vitamina porque está faltando uma outra para absorver ela ou para eliminar o excesso. Então, na hora que você complementa, você consegue equilibrar o teu corpo. E corpo equilibrado não tem doença. Então, o Quênia foi desenvolvido para o cérebro. Então, estar bem, Quênia, e não podemos deixar de esquecer do Magnus. O Magnus, e principalmente o Magnus Evolução, ele tem taurina, tem muita vitamina B. Pela nova resolução de Anvisa, nós conseguimos incrementar muito mais vitaminas nesse produto. Está um produto fantástico. E aí eu vou destacar para vocês uma coisa. O Magnus foi feito para dar disposição e energia. Disposição e energia. E aí, Felipe, eu tomei um Magnus novo e eu senti sono. Que arrumação é essa? Vou dizer para ti. Simplesmente você está com excesso de carência de vitamina B. E aí, na hora que você toma um Magnus, essa deficiência está tão grande que a vitamina B que tem no Magnus vai só tapar um pouquinho da deficiência que existe. E aí não vai te conseguir dar à disposição. Então, você precisa tomar Magnus mais vezes ao dia para complementar a quantidade que você precisa de vitamina B e, com isso, não vai ter mais o cansaço ou até a sonolência quando você toma o Magnus, tá? Então, o Magnus tem essa função de dar energia, disposição e também tirar dores. Mas detalhe, pessoal, ele não é um energético como os outros. Primeiro que não tem açúcar. Segundo que a energia dele dá pelas vitaminas que ele possui. É a complementação nutricional que gera a energia, a disposição. E eu costumo brincar. O Magnus, ele dá ânimo, ele te dá vontade de fazer algo. 2 situações que eu vi na minha família. A Isabela, no início, não queria tomar os produtos. Ela pegou, na época, a Zika, estava com muita dor. E aí, na época, ela dizia, ó, não tem nenhum produto desse aí teu que tire dor, não. Eu disse, tem o Magnus. Preparei para ela. Isso já era mais ou menos 8 da noite. 10 horas, geralmente, eu vou dormir. Quando foi 2 da manhã, eu acordei, a luz da sala estava ligada. E aí, quando eu cheguei lá, estava a Isabela varrendo e passando pano na sala, porque ela disse que estava com vontade de fazer algo. Ela não estava conseguindo ficar parada, estava querendo fazer algo e as dores tinham ido embora. E a outra vez foi exatamente o tio dela, que também estava com cansaço, estava doente, estava dentro de uma rede, tomou o Magnus e depois foi querer lavar o portão, fazer alguma coisa em casa. Então, o Magnus, ele dá ânimo, ele dá disposição, ele te estimula a fazer algo, te estimula a entrar em ação, tá? E aí eu queria destacar esses dois depoimentos que tem aqui para que vocês possam ver os resultados que o Magnus e o Quênia podem gerar na vida das pessoas. Olá, pessoal! Estamos aqui com a empresária Fátima Barroso, que teve um grande resultado na sua saúde com os produtos OmniLife. E eu vou passar aqui para a Fátima para ela contar a todos vocês qual foi o benefício que ela teve através dos produtos OmniLife. Vamos lá, Fátima. Bom dia, meu nome é Fátima, eu tinha uma depressão de 18 anos e conheci esse produto maravilhoso, o Quênia, que é nutrição cerebral, e eu comecei a tomar esse produto, tive um resultado fantástico. No primeiro pote, eu já estava me sentindo melhor, me comunicando, e deixei de tomar os medicamentos que eu tomava para poder tratar dessa depressão. Graças a Deus, eu estou bem, né? E digo para as pessoas que elas devem usar esses produtos. Então, pessoal, a Fátima tinha 18 anos de depressão. 20 dias com Quênia, ela estava se sentindo bem, estava querendo se arrumar, voltou a passear na calçada, continuou a tomar, conseguiu eliminar toda a medicação. Ela não toma mais nenhuma medicação para depressão que ela tomava há 18 anos e que ela tentava tirar, mas sentia muita abstinência. O produto, além de ajudar ela a melhorar essa parte da depressão, ajudou também a desintoxicar
dos medicamentos que ela tomava. Vamos ver agora esse outro depoimento. Olá, tudo bem com você, Lorival? Eu quero dar o meu depoimento de algo fantástico que aconteceu na minha vida. Vejam vocês que eu sou empresário aqui em Florianópolis há mais de 40 anos. E com as minhas empresas, o estresse foi tanto que eu acabei caindo numa depressão profunda. E não via mais saída. Eu tomava Rivotril e aqueles outros comprimidos bem pequenininhos que você já deve saber se você tem depressão e que vinha acabando com a minha saúde. Até que um dia entrou no meu escritório a pessoa disse assim, Lorival, para de usar isso. Gente, e eu que era dono de uma distribuidora de medicamentos, eu não acreditei que um produto natural pudesse me livrar da depressão. Só que ele insistiu tanto que eu acabei usando esses produtos que você está vendo aqui na tela. Gente, comecei a usar o produto sem acreditar, olha bem, sem acreditar. No primeiro dia, quando eu acordei, eu tomei o produto à noite. Quando eu acordei, sabe o que acontece? Eu acordei bem feliz e eu não acreditava que podia ser o produto. No segundo dia, novamente. No terceiro, eu digo, calma lá, eu quero ver se realmente esse produto é bom mesmo. Eu parei de usar o Rivotril e os outros que eu usava. Nunca mais usei nada, graças a Deus. Apenas usando Magnus de manhã, Kenya antes do almoço e Starbian à noite. Então essa é a minha recomendação a você que quer se livrar da depressão. Meu grande abraço, hein? Então, pessoal, vocês viram aí. Cortou aqui um pouco a tela, mas os produtos que ele tomou foi Magnus, Kenya e Starbem. Exatamente os produtos que nós falamos para vocês, ok? Então agora eu vou passar para vocês um pouquinho. Olha, pronto. Nessa foto aí, que eu vou começar um pouquinho agora, rapidinho, falar do meu depoimento com Kenya, tá? Eu já tive um depoimento com Starbem. Meu depoimento não é de depressão, mas mostra o poder do Kenya em muitas situações do cérebro. Por que eu destaquei essa foto? Essa foto foi dia 18 de dezembro de 2019. Nós estávamos inaugurando o Centro de Negócios de Natal. Foi uma festa linda. Saí lá realmente contagiado. Peguei o ônibus leito à noite de Natal, passei a noite viajando e cheguei em Fortaleza. E quando eu cheguei em Fortaleza, estava com um torcicolo muito forte. E aí fui, inclusive, com uma fisioterapeuta que fazia uns alongamentos em mim, uma massagem. E aí, mesmo com a massagem, não melhorou. Inclusive, estava querendo tomar até um relaxante muscular. Isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira, foi quando eu cheguei em Fortaleza sentindo muito esse incômodo. E aí a Isabelle, vindo como eu estava, começou a falar que esse meu lado esquerdo estava bem mais baixo do que o lado direito. E ela disse, Felipe, tu está tendo algum problema, porque o teu rosto está bem diferente um lado do outro. E aí, nós fomos para o hospital. Quando chegamos no hospital, o médico fez alguns exames preliminares e pediu para eu fazer uma tomografia, né? E, no momento que eu saí da tomografia, a técnica, enfermeira, não sei quem que fica ali no equipamento, perguntou assim, quando foi que você fez a tua última tomografia? E aí eu disse, não, eu nunca fiz tomografia, é a primeira vez na minha vida que eu faço uma tomografia, isso em dezembro de 2019. E ela regalou o olho. Então, na hora que ela regalou o olho, eu vi que tinha alguma coisa errada. Mas ela disse assim, não te preocupa, o médico vai falar contigo. E aí, pessoal, qual foi minha surpresa? Que naquele dia ali, eu descobri que eu tinha um nódulo no meu cérebro. Só que não era um nódulo qualquer. Era exatamente esse nódulo que vocês estão vendo aí na tela. Um tumor de 5 centímetros no meu cérebro, desse lado aqui direito, e que estava afetando o meu lado esquerdo. Então, foi um susto muito grande, né? Isso foi dia 20 de dezembro de 2019, 20 de dezembro de 2019. Isso era por volta de 23 horas, eu estava no hospital aqui da Unimed de Fortaleza, e foi um susto que eu tomei, né? Primeiro porque eu não sentia nada, os médicos não entendiam como que eu não tinha dor de cabeça, como que eu nunca tive uma convulsão, como que eu nunca senti nada. Então, esse é o primeiro depoimento que eu quero dar em relação aos produtos. Posso garantir a vocês que eu nunca tive uma emergência com isso que vocês estão vendo aí por causa dos produtos. Por causa de Deus, primeiramente, obviamente. Sempre Ele primeiro. Mas por causa dos produtos também.
Por quê? Porque essa situação que vocês estão vendo aí é muito grave. E os médicos não entendem como eu não sentia dor de cabeça. E, mais do que isso, fui para a mesa de cirurgia 3 dias depois, foi muito rápido. Primeiro foi um choque muito grande para mim e para a Isabelle. Tudo que mexe em cabeça a gente fica muito preocupado. Conversei até com a Isa e com a Nayara na época, que passou situação semelhante, tá? E o que aconteceu? Quando eu estava na mesa de cirurgia, no dia 26 de dezembro, na hora que ele tirou metade desse tumor que vocês estão vendo, primeiro que eu vou logo dizer que foi um tumor benigno, tá, pessoal? Desse tamanho aí, se fosse maligno, eu não estava contando a história para vocês. Era um tumor benigno, era tipo um cisto que estava na cabeça. Só que quando ele tirou metade, ele descobriu algo que não estava aparecendo nos exames, na ressonância que eu fiz, nem na tomografia que eu fiz. Tinha um aneurisma dentro dessa massa. Na verdade, essa massa, inclusive, também salvou minha vida de evitar que esse aneurisma, que, segundo os médicos relataram, era muito grande, muito gigante, nunca tivesse estourado. Eu tomava muito Actua por dia, muito Quênia, muito Magnus, muito Estar Bem, e acho que tudo isso contribuiu muito para que eu nunca pudesse ter uma convulsão, um sangramento ou algo mais grave, né? Porque essa foto aí mostra como ele era realmente bem grande, tá? 5 centímetros, tamanho de um limão, bem aqui na parte superficial do cérebro. O médico disse que era tranquilo, era só tirar, mas na mesa de cirurgia ele não esperava por esse aneurisma. E aí teve que fazer mais 2 procedimentos. Fiquei 5 dias em coma, induzido, na UTI, porque teve que fazer uma embolização, que é como se colocar uma mola ao redor do aneurisma, para que justamente possa sustentar ele, para que ele não possa romper na hora que ele for clipado. Então, comecei a cirurgia na quinta, na sexta-feira foi a embolização, que é esse procedimento, fiquei sábado, domingo e segunda ainda em coma, para que o cérebro pudesse normalizar a pressão, para que eu pudesse concluir a cirurgia. E na segunda-feira, dia 30 de dezembro, o médico terminou a cirurgia, clipando o aneurisma e retirando o excesso que estava ainda do tumor. Fiquei ainda, eu voltei a acordar, né, dia 30 de dezembro de 2019. Digo para vocês que realmente anestesias são muito fortes, deixa a gente realmente muito fora de si. Eu tive muitas alucinações por causa dessas anestesias, tendo em vista também o tempo que eu fiquei em coma, tá? Mas fiquei mais 2 dias na UTI, nesse período óbvio que eu não pude usar nenhum produto, mas no dia 1º de janeiro eu saí da UTI, fui para a enfermaria. Isso aí foi o dia, na hora que eu saí da UTI, foram dias bem difíceis para a Isabelle, para os meus filhos, para a minha família, mas entendam, vocês podem ver como meu rosto está bem deformado de um lado para o outro. Nesse dia, assim que eu cheguei no quarto, primeira coisa que eu fiz com a Isabelle, eu disse, coloca na garrafinha, uso, Quênia, Estar Bem, Magnus e Omni Plus. Pode botar 2 sachês de cada, dessa garrafinha aqui, grande. E eu começava a tomar de 3 a 5 vezes por dia. Quando não tinha nenhuma enfermeira, nenhum médico no quarto, ela preparava e eu colocava para dentro. Isso no dia 1º de janeiro, pessoal. No dia 9 de janeiro, aí é um pouco, se vocês verem o tamanho da cirurgia, né, como realmente foi uma cirurgia bem intensa e delicada. E dia 9 eu estava assim, como vocês estão vendo aí na primeira foto. Dia 9 de janeiro eu tive alta. Os médicos disseram que eu ia ficar 3 meses com o lado esquerdo completamente paralisado, tá? Totalmente paralisado. E, pessoal, no dia 9 de janeiro, que foi essa foto que eu tirei aqui, eu saí andando do hospital. Andando normal, com o meu lado esquerdo, com todos os movimentos. No dia 15 de janeiro, eu estava dirigindo. Uma semana depois que eu saí do hospital, eu já estava no centro de negócios. Já estava começando a fazer apresentações. Então, Deus me protegeu, me deu uma chance realmente de continuar a viver, continuar com a minha família, mas esses produtos, primeiro, evitaram que eu tivesse uma grande emergência, de ter uma convulsão, um sangramento, esse aneurisma estourar, esse tumor realmente crescer de forma desordenada. Detalhe, uma das coisas que o médico falou, que ele ficou impressionado, é que esse tumor estava totalmente encapsulado, ele não tinha raízes. E parece uma coisa, um mês antes de eu sentir tudo isso, me deu vontade de tomar uma caixa de uso. E eu também comecei a tomar o uso. Então, já era Deus falando para mim que eu estava preparar meu sistema imunológico para passar o que eu ia passar, que eu nem imaginava o que eu ia passar. A segunda foto que vocês estão vendo já é dia 25 de janeiro de 2020, eu em São Paulo, aí no aeroporto de Guarulhos, já para ir
para a cúpula de líderes da OmniLife. Cheguei com essa roupa aí, muitos que estão aqui com a gente na sala, Fernanda, Maria, Celso, estavam nesse dia lá. Quando eu cheguei na sala, ninguém sabia do que tinha acontecido, até pela velocidade. Viram a minha situação, cabeça raspada, cicatriz, e aí foram tomar pé do que estava acontecendo. E no dia 7 de fevereiro, ou seja, dia 9 de janeiro, eu tive alta do hospital. Dia 7 de fevereiro, eu estava na Extravaganzas México. Extravaganzas México, totalmente normal. Quem estava lá comigo viu que eu estava falando normal, andando normal, tudo normal, certo? Cabelinho já estava crescendo. Então, isso mostra o poder que esses produtos têm para ajudar a equilibrar o cérebro. Então, se eu tive isso nessa gravidade, conseguir em curto espaço de tempo me recuperar praticamente 100% dos meus sinais vitais, imagino que pode ajudar pessoas com depressão, com ansiedade, com autismo, tá? Crianças autistas devem tomar o Estar Bem com o Quênia, tá? Pessoas com déficit de atenção têm que tomar o Quênia, pessoas com hiperatividade têm que tomar o Quênia com Estar Bem. Então, esses 3 produtos justamente fazem a diferença na saúde das pessoas. E é esse o kit que você precisa ofertar para as pessoas melhorar de ansiedade ou depressão. Esses 3 produtos combinados vão fazer realmente uma mudança, uma revolução na saúde das pessoas que estão sofrendo com ansiedade, com depressão ou com qualquer problema no cérebro, como eu mostrei para vocês a minha situação, o meu depoimento, que eu nunca tinha contado, mas essa semana parece uma coisa. Várias pessoas no meu privado, viu, tu tem outro depoimento gravado? E eu estava, coincidentemente, hoje, marcado já há um bom tempo para fazer essa live, e eu senti no coração que eu tinha que compartilhar o meu depoimento para mostrar lá no hospital, saindo de uma UTI, depois de 5 dias em coma, como esses produtos fazem bem, como não tem contraindicação, como não tem efeito colateral, e pela tecnologia da nutrição celular micelizável, que permite que até 99% dessas vitaminas estejam na tua célula em 10 minutos, faz justamente uma mudança radical na tua saúde e pode te ajudar muito a encurtar muito os teus tratamentos, a tua situação que está passando, como eu, que teria que ficar 3 meses com limitações, e em uma semana eu saí do hospital com todos os meus sinais vitais, com 10 dias eu estava dirigindo, e com isso a minha vida voltando ao normal. Então, pessoal, essa era a nossa live de hoje. Era para a gente compartilhar um pouquinho sobre tudo isso que vocês ouviram, tanto da Maria, como também da minha parte. Queria agradecer, já para a gente encerrar, todas as pessoas que estiveram aqui, a doutora Maria Valente, que esteve aqui com a gente, tá? Agradecer também a todos os líderes da OmniLife, Fernanda, Lex, Ariadna, Thaisa, Felipe e outros mais, que nós juntos estamos tentando ofertar para vocês um conteúdo de qualidade para aumentar o conhecimento de vocês e também de clientes participarem e ter acesso a essas informações. Então, agradecer a todos vocês. E agora eu vou fechar aqui o slide para responder algumas perguntas, caso das dúvidas que o pessoal tem aí. Não sei se a Maria chegou a ver alguma pergunta, já quer responder, para que a gente possa já ir para a reta final. Quem precisar sair, aqui a gente já terminou o conteúdo. Quem quiser ficar para ouvir a sua dúvida, ser respondido, ou até mais aprender, vocês podem ficar à vontade, tá certo? Maria, teve alguma dúvida que você quer responder já aí, de pronto? Bom, teve algumas aqui que mandaram, teve uns que mandaram até no Zap aqui também. Mas, nossa, Felipe, cada vez a gente se encontrou, tivemos junto aqui em São Paulo, você bem recente ainda da cirurgia. E... Nem um mês, né? Nem um mês. Viu? Nem um mês, né? Eu falo que isso reforça cada dia mais a nossa segurança com relação aos produtos. Eu falo que o produto move, tá? Mas não é, gente, qualquer produto. Isso que o Felipe comentou, isso é um diferencial muito grande, porque não basta você ingerir. Existe uma situação muito, muito importante. Muitas vezes as pessoas falam assim, somos o que comemos. E a gente fala muito isso, mas nós somos o que comemos, o que digerimos, o que absorvemos, o que utilizamos, o que jogamos para fora. E o fato de absorver e utilizar com essa tecnologia que faz o grande diferencial nos nossos produtos. Muitas vezes as pessoas, até o depoimento do empresário lá de Florianópolis, quando fala, mas um produto natural vai fazer tudo isso. Gente, a diferença é que quando você usa um produto
de uma outra empresa e um produto com essa tecnologia, nós temos uma tecnologia de alta absorção, de rápida absorção e de rápido resultado. Então, faz o grande diferencial. Quando você mistura, imagina que a água é a molécula, é o alimento de mais rápida absorção. Você faz isso, mistura essa molécula, engole esses nutrientes e a mesma rapidez que a água chega às nossas células, os nutrientes também. E aí, mais uma prova desse resultado incrível, com essa recuperação incrível, isso que o Felipe fala de esse tumor benigno, né? Graças a Deus, estava encapsulado, é exatamente o corpo protegendo e defendendo ele. E o uso, gente, é um produto super, eu falo que todas as pessoas devem usar, e o resultado são esses. Mas eu só gostaria, Felipe, até não tem muito, foi uma pergunta mais fora, a pessoa perguntando se ela pode misturar todos os produtos. Eu falo, você pode, nós temos essa combinação que o Gil Felipe colocou, que é o nosso carro aí, Magnus, Quênia e Estar Bem, super importante, tá? Você pode fazer essas combinações. E aí teve uma pessoa que perguntou se ela podia misturar o Omnioste com o café. Quando eu falei da cafeína, quando eu estava comentando, existem algumas situações, gente, que é importante. Vamos imaginar que o teu objetivo nesse momento, eu sei que já está um pouco fora, mas foi uma pergunta, tá, Felipe? Tá? Se o teu objetivo é cuidar de uma osteopenia, de uma osteoporose, de alguma situação articular, é ideal que não faça essa mistura, porque alguns nutrientes competem com o outro no sítio de absorção. Então, a gente orienta que nessas situações não façam essas combinações. Você pode combinar aí um P mais Make com um Omnioste, que seria super importante no caso dos ossos, o próprio Fiber Plus, porque você melhora o sítio de absorção, trato gastrointestinal, tá? Mas só alguns detalhezinhos com relação à competição de nutrientes. No caso de osteopenia, osteoporose, P mais Make com Omnioste, super importante. Mas não é para tomar uma vez só, tá, gente? Uma vez só é degustação, que toma o produto de forma disciplinada para ter um resultado diferenciado aí, ok? Show de bola, Maria. Eu dei uma olhada aqui no chat do YouTube, como do Zoom, e não vi muitas perguntas, não. Eu vi muitos depoimentos. Pessoal aqui, muito depoimento, né, de desânimo, depressão, ansiedade. Então, a gente aqui feliz. Pode falar, Maria. Aqui perguntaram, o P mais Make e Magnus pode ser misturado? Deve, inclusive com relação às dores musculares, e é super importante que, além do P mais Make e Magnus, você acrescente aí, principalmente se essa dor muscular for após uma atividade física, após uma luta, após um esporte, super importante, tanto que o Estar Bem a gente recomenda também, orienta que as pessoas fisiculturistas e tudo tomem, porque nós temos o estresse emocional, o estresse muscular e temos o estresse oxidativo, e nessa situação do estresse muscular, super importante. Lembrando também, Maria, que todos os produtos OmniLife, toda a linha OmniLife tem um selo FSSC 22000. Exatamente. Food Security System Certification, ou seja, certificação de segurança alimentar e inocuidade, né? Isso, garante exatamente. Que não fazem mal para quem o consome, né? Temos o Column List, né, que é o selo que garante que o nosso produto não tem doping. Em todos os mais de 30 países que a OmniLife está presente, nós temos a aprovação todos os atletas podem usar, né, de saúde e de vigilância sanitária. Anvisa já tem 3 anos, né? FDA nós temos há 29 anos. Vamos fazer, na verdade, fizemos 30 anos, né? Agora, nos Estados Unidos. Então, imagina aí, se um produto mexicano fizesse mal a um norte-americano em 30 anos. Jamais, né? jamais estaria lá. E nós outra... Pode falar. Outra, muitas vezes as pessoas, você comentou com relação ao DOP, nós temos a UADA, que é a Agência Mundial Antidoping, nunca tivemos nenhum problema. A OmniLife está com todos os produtos liberados, todos os atletas, esportistas, atleta de alta performance podem usar naturalmente, que só terão benefícios. Então, pessoal, eu estava numa cúpula de líderes também, e lá a gente ouviu da boca do Jesus Ataraim. Jesus Ataraim, né? É o diretor da fábrica. Anualmente é a inspeção do FDA na fábrica da OmniLife. Então, todo ano vai uma comitiva do FDA lá para a fábrica da OmniLife. Então, imagina aí, 30 anos... Chegam de surpresa. Exatamente, né? A fábrica aí já há bastante tempo, todos os protocolos cumpridos, e dos últimos anos ele ressaltou que não teve nenhuma observação por parte, né, dos agentes do FDA, ou seja, que a OmniLife já, na hora que eles chegaram, todos os protocolos do FDA
já estavam cumpridos, inclusive em alguns pontos com elogios, na parte de refrigeração, na parte de desinfecção. Então, é isso que nós temos, a qualidade que nós temos, tá? Maria, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, agora é agradecer, parabenizar a todos que estão aí. Eu espero ter contribuído com algumas orientações, informações, não só para você, como para a tua família, como para as pessoas que te cercam. E perguntaram aqui também, Felipe, estavam comentando aqui, posso comentar? Aliás, eu já tive várias palestras sobre ansiedade, depressão esse mês, é o mês de referência. E a gente fez uma promoção, posso fazer aqui também? Ou esse pessoal não gosta de promoção, Felipe? Pode, ora. Vocês gostam de promoção, pessoal, aqui nessa sala? Nós temos aqui vários livros, as pessoas já conhecem, né? A Vida por um Fio, que fala exatamente das combinações para ter o melhor resultado com relação às disfunções. Esse eu falo muito das doenças carenciais, inclusive o solo. E esse, Sabores da Saúde, a gente tem um capítulo aqui falando, inclusive, da depressão. Tudo isso que eu comentei, mais um pouco, tá? E ele tem um valor de R$25. E o Celso me liberou, porque eu falo que o livro é meu e quem manda é o marido. É assim também na tua casa, é? Isabelle? Aí é assim também? E o marido falou que nós já fizemos essa promoção, ele falou que poderia estender até vocês também. Então, cada livro tem um valor de 25, só que tem uma promoção que a gente fez exatamente para o mês de setembro, por conta da ansiedade, a depressão, 5 livros por R$100 e livre de frete, somente esse mês. Então, quem quiser, tá, pode estar nos procurando aí e a gente pode estar enviando-os. Cada livro 25 seria 125. E na promoção, 5 por 100 e livre de frete, somente esse mês, ok? Excelente. E outra, viu, pessoal? Esse livro aí, eu cheguei na época que a Maria veio aqui, eu comprava para às vezes dar para uma pessoa, para um nutricionista, para um médico, entende? Porque aí ele vai ter um conteúdo sabendo que é um nutricionista. Isso facilita no processo. Só um parênteses importante, que a Fernanda me cobrou aqui, quem for convidado, quem for cliente, que está aqui convidado por uma pessoa da OmniLife, o que você vai fazer? Você vai falar com essa pessoa que te convidou. Vai lá no Zap, fala o que você achou da live, tá? Vai falar com ela sobre os produtos que a gente falou aqui, ela que vai te atender, dar toda a atenção que você precisar e tirar suas dúvidas, tá? Sobre os produtos, como adquirir os produtos, ou se você também tiver interesse em ter desconto em produtos, ela também vai te explicar, tá certo? Então, procura a pessoa com que certeza, Felipe. Ok, Maria? Mais alguma coisa? Não, detalhe. Só para... Quem tem Instagram, a Maria vai dizer agora o Instagram dela, que aí você pode fazer contato com eles, né, para adquirir o livro, né, para que vocês possam, assim, ter acesso a esse conhecimento que é muito importante. Pode falar, Maria. Doutora Maria Valente. Doutora underline Maria Valente. DRA, né? DRA. Isso, DRA. Doutora underline Maria Valente. Maria Valente. Então, esse é o Instagram da Maria, para que vocês possam fazer contato com eles e adquirir o livro, quem tiver interesse. Ok? Beleza? Eu queria fazer um selfie aqui. Quem puder liga a câmera para a gente fazer um selfie. Abram essas câmeras aí, essas meninas maquiadas e esses meninos também maquiados. Selfie, encerrar. E mais uma vez agradecer a todos vocês que ficaram com a gente aqui até quase 10 da noite, para que vocês possam curtir aí. Vamos fazer o selfie com seu suco aí, pessoal? E, pessoal, a live vai ficar gravada no YouTube, tá? Vai ficar gravada no YouTube. E aí o que vai acontecer? Eu vou só fazer o recorte, então deve ficar 24 horas fora, porque eu vou diminuir para tirar aquele excesso do início, mas vai ficar disponível no YouTube para todo mundo, beleza? Vamos lá? Eu vou baixar aqui, porque eu tenho que clicar 2 teclas aqui para fazer o selfie, tá certo? Então vamos lá. 1, 2, todo mundo sorrindo. 2, vem aí. Já! Show! Pessoal, muito obrigado. Sucesso e saúde a todos. Sucesso a todos. Sábado o pessoal vai ter live, vai ter APN online. Segunda, treinamento. Terça, APN online. Se conectem nos grupos de suporte do WhatsApp. Bom setembro para vocês. E quem não se inscreveu ainda, vai para a Grécia e Turquia com a gente. Se inscreve já. Você faz parte de saúde. Melhora muito a ansiedade e depressão também. Vamos viajar. Mole. Ir para a Grécia e Turquia num cruzeirão show e conhecer essas maravilhas do mundo. Tá certo? Tio Felipe, eu nunca vi ninguém deprimido nos cruzeiros, só para lembrar, tá? Exatamente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço a todos vocês. Beijo no coração, saúde a todos. E cuide de saúde enquanto há tempo. Riqueza, luz, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.